Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso BOCcast, o podcast da editora BOC. Eu sou a Roberta Chaves, fundadora da editora, e hoje eu estou aqui com essa querida Viviane Nogueira. Seja muito bem-vinda, meu Muito amor. obrigada, muito bom estar aqui hoje. Eu que agradeço. A Viviane é coordenadora e coautora deste livro aqui, ó, Bilingual Schools. É um livro super importante nos dias de hoje, né? A gente sabe o quão importante o idioma inglês é na vida, principalmente das crianças, dos adolescentes, para transformar, abrir muitas oportunidades para eles aí no futuro. Só que falar de inglês é diferente de falar do ensino bilíngue, né? E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente acha que educação bilíngue é a mesma coisa que falar inglês. E não é, né, Vivi? Bom, mas primeiro se apresente, fale um pouquinho de você. Eu sou a Viviane Nogueira, eu sou autora de materiais didáticos, de livros, eu trabalho com educação bilíngue, sou especialista na educação bilíngue, né? Tenho mais ou menos aí uns 15 anos de carreira entre ensino de idiomas e educação bilíngue. Sou formada em letras, pedagogia, vários outros cursos aí pós na área da educação bilíngue. Como a Roberta falou, eu sou coordenadora e coautora do Bilingual Schools e de um outro que já está vindo aí que a gente também fala para vocês depois, né, Roberta? E é isso, acho que vamos ter uma boa conversa hoje sobre educação bilíngue. Eu acho que o primeiro ponto é esse, porque eu mesma, eu tinha escola de inglês, né, antes de abrir a editora. A gente abriu a editora por causa da escola, para lançar jogos, e depois começamos com os livros, mas eu mesma não tinha esse entendimento claro dessa diferença. Explica pra gente um pouquinho, Vivi, essa diferença aí do inglês. Eu faço inglês. Não, eu estudo numa escola bilíngue. Qual é a diferença? Tem uma grande diferença, né? Tem gente que não entende. Não. Então, a educação, ao ensino de idiomas, começar daí, né? Eu estou ensinando apenas o inglês. Então, eu estou ensinando aquela matéria, digamos assim, a estrutura, o vocabulário, a gramática da língua inglesa. E na educação bilíngue é muito mais que isso. O inglês ele é usado como ponte, porém a gente está ensinando ali as outras coisas do currículo. Então, meus alunos do ensino fundamental, por exemplo, eles estão aprendendo artes, ciências, geografia, história, tudo em inglês, né? Então, não é que o inglês é o meu foco ali. Eu vou ensinar as outras matérias, digamos assim, ou campo de experiência, se eu estou falando da educação infantil, mas eu vou ensinar isso usando a minha língua adicional, que é o inglês, no caso. Então, tem essa maior diferença, eu estou ampliando isso, né? A educação bilíngue, ela não se trata só de ensinar o vocabulário do idioma da língua 2, mas ensinar tudo, principalmente a cultura, né? Respeitando a cultura local, regional também desse aluno, mas trazendo tudo isso nesse segundo idioma. Então, ou seja, o material bilíngue, ele tem um papel fundamental nessa promoção do ensino em excelência para os alunos brasileiros. Com certeza, eu acho que ele é tanto ele quanto o meu professor, né, que a gente pode falar depois também, ele é fundamental. Sem um material bilíngue próprio, né, e quando eu falo material bilíngue, eu não estou falando apenas do livro didático. O material didático vai muito além disso, né? Os flashcards que a gente usa, os games, a gamification que a gente usa, tanto usando tickets, né, a tecnologia ou não, os storytellings que a gente faz, tudo isso faz parte do material, então ele tem que estar se comunicando um com o outro. O meu flashcard tem que se comunicar com o que tem dentro do meu livro didático, meu livro didático tem que se comunicar com a história que eu vou contar para aqueles alunos, né? Tudo isso é parte do material didático. E para a gente ter, né, um ensino de excelência para esses alunos, para a gente transformar realmente esses alunos em um cidadão bilíngue, em um cidadão globalizado, a gente precisa pensar muito nesse material, né? Que eu acho que é o que a gente tem aqui no Brasil, agora nem tanto, porque depois desse boom da educação bilíngue, muita coisa mudou, mas o que a gente tinha, né, no passado era muito os materiais internacionais, principalmente livros didáticos internacionais. Só que o maior problema desse material é que ele não é pensado para o nosso aluno, o aluno brasileiro. Então, um material que ensina a falar girafa, leão, elefante, mas não ensina a capivara, arara, né, a nossa onça,
a nossa fauna e flora, né, no caso, não fala da nossa cultura. Então a gente aprende lá, a gente sempre aprendeu a falar de 4 de julho, mas nunca de 7 de setembro, né? Então nunca foi pensado para os nossos alunos, né? Esse é o maior problema que a gente tinha, né? E aí depois ainda surgiu o Clio, e aí alguns materiais de algumas editoras internacionais trouxeram, mas aí era uma página dentro da unidade dizendo que era Clio, que não faz aquele material ser bilíngue também. O material bilíngue, ele precisa ser pensado como um todo para o meu aluno. Tanto, falando novamente do fundamental, as matérias, elas têm que aparecer ali, eu tenho que alinhar isso à BNCC, a gente tem uma diretriz brasileira para isso, né, que é a BNCC, então eu tenho que estruturar esse material com a BNCC, e ele precisa ser completo e principalmente colocar o aluno como protagonista, né? Então não pode ser um material conteudista demais, onde o aluno vai ficar os 50 minutos da aula dele, por exemplo, abrindo o livro e fazendo atividade, como geralmente o de inglês acontece, né? Aquela gramática toda e tal. O aluno, ele tem que estar no centro realmente do aprendizado, e para isso eu preciso pensar no meu material como um material adaptável. Então, aí a gente já entra então numa questão que eu ia até te perguntar dos benefícios, né, para o desenvolvimento linguístico do aluno, os benefícios desse material bilíngue. Então entra nessa questão do protagonismo, de conversar com esse aluno que é brasileiro, né, essa personalização, o que mais? Sim, é muito mais fácil um aluno entender do que eu estou falando se dentro da minha fala com ele, meu material também converse sobre ele, na questão, por exemplo, socioeconômica dele, que ele possa trazer a vida dele para dentro da sala de aula. Ele vai se identificar. Às vezes meu aluno mora em um local um pouco mais remoto, que nunca foi num zoológico, ele nunca viu uma girafa, ele nunca viu, ele sabe que aquele existe, mas ele sabe muito mais que o cavalo existe, que a galinha existe, porque ele é de uma zona rural. Então ele sabe que lá na casa dele ele tem aquele outro animal, que ele pode trazer isso para a sala de aula, ele pode falar da cidade dele. Então o material didático, ele tem que dar essa liberdade também para o professor conseguir adaptar e incluir o meu aluno, né? Independente da região que ele está, independente de uma neurodivergência, alguma coisa assim, né? O professor, ele tem que ter esse espaço, e alguns livros não dão esse espaço, né? Para ele adaptar a realidade da sala de aula dele. Sim. E aí você tá lá todos os dias, vivenciando esse bilinguismo. Sim, eu comecei, né, com isso, vendo os problemas nos materiais que eu usava, né? E aí a gente, vamos procurar uma solução. E a melhor solução é a gente criar esse material, né? Então acho que é a partir daí que eu realmente me apaixonei por isso e comecei a criar o material, comecei a me aprofundar nos temas, em BNCC, no que a gente precisa, né? Todas as diretrizes. O que o MEC está pedindo na carta, né, que vai ser homologada, e aí realmente uma paixão. Muitas experiências práticas, né? Sim, dia a dia para compartilhar. Eu acho que faz parte, né, de quem cria material. Eu acho que não pode ser uma pessoa que nunca vivenciou uma sala de aula. Ela tem que ter a experiência de dentro de uma sala de aula, dos problemas de uma sala de aula. E faz muito mais sentido, né, para o aluno, do que ele ficar sempre aprendendo com aqueles materiais engessados. Eu acho que quando realmente envolve ali a prática, o dia a dia, o que faz sentido para ele com as outras matérias, com a realidade dele. A princípio parece que pode ser mais difícil, mas eu acho que acaba se tornando até mais fácil, porque tem a ver com o dia a dia mesmo dele, Sim, né? Com a vida dele. As crianças, no geral, elas são pluriperceptivas. Então, quando eu faço uma aula e crio um material onde ela vai poder tocar, ouvir, fazer, experimentar tudo aquilo, ela vai aprender muito mais do que simplesmente ler e responder e fazer prova. Fazendo exercícios, exatamente. Muita teoria, pouca prática, e aí é até mais difícil para reter o conteúdo. Com certeza, né? Com certeza. Principalmente se tratando de criança, né? Exatamente. Que ela realmente aprende estando ali. E repetindo, sim, mas ali, na brincadeira, né? Que a gente fala, né? Isso. Na prática. Com certeza. Exatamente, muito bom. Fico feliz porque a gente percebe que antigamente era sempre assim, eram sempre as mesmas reclamações.
do inglês. O aluno ele saía de um ano, ele ia para o outro ano e começava a aprender as mesmas coisas. O eterno verbo to be, né? Todo mundo tem ódio, você pode ver que todo adulto que você pergunta, verbo to be, ele tem um trauma de verbo E to até be. para os pais, né, que compravam os materiais, daí abria o livro, assim, os mesmos exercícios, você fala, mas você não evolui, né? Não tem uma coisa mais dinâmica, um roleplay, uma conversação, uma atividade prática, e hoje em dia já não, né? Com as escolas bilíngues a gente percebe que realmente isso vem sendo mudado, e o que é importante para as crianças gostarem mais do inglês também, porque antigamente os pais, eles meio que forçavam, vai pro inglês, principalmente adolescente. É quase um castigo, né? Não, vou te matricular no inglês, porque você está muito tempo aqui em casa, muito tempo jogando, era basicamente usado como castigo algumas vezes. E dessa forma não, acaba ficando algo mais dinâmico, interessante, que o aluno realmente tenha vontade de participar. Sim. Fica mais fácil para aprender. Com certeza. Fica tão repetitivo. Com certeza, é mais lúdico, né? Então acho que gostoso. Tudo que é mais lúdico se torna pra melhor. Para qualquer idade, né? Gente, o lúdico ele é bom para qualquer idade. Eu, antes de lançar os jogos, eu acabei fazendo uma pós em educação de jogos para aprendizagem e aprendi muito sobre essa questão de funções cognitivas, né? De tudo que a gente aprende quando a gente está jogando, de todo esse desenvolvimento de soft skills, né? E eu falei, nossa, gente, eu sempre gostei muito de jogar. Ou jogos de tabuleiro, jogos de cartas, né? E eu falo, nossa, hoje faz todo sentido, né? Por que eu aprendi tanto essa questão de trabalho em equipe, resiliência, foco, flexibilidade de raciocínio, né? Algumas coisas assim que eu vejo que a gente aprende jogando, né? Então, essa parte prática, além de ajudar a reter o conteúdo mais fácil, porque você está ali, né, realmente experienciando aquela situação, você desenvolve outras habilidades, né? Isso é muito legal. Sim, não adianta um aluno ler um texto que está se passando lá em Londres, porque tem essa coisa também de Estados Unidos ou Inglaterra, né, que a gente tem que quebrar isso. Que hoje o mundo é globalizado, não existe mais essa coisa de inglês americano, inglês britânico, né? E 4 de julho, a ponte, só isso que virava, que era a cultura do inglês. E a cultura da língua inglesa não é só isso, né? Então a gente tem muito mais para buscar e é muito mais fácil para o meu aluno se ele conseguir identificar dentro da vida dele alguma coisa, né? Alguma coisa que ele experimenta que tem a ver com inglês, nem que for assistir um desenho que fale alguma coisa em inglês ou o nome do desenho seja em inglês, como a gente tem, né, Peppa Pig, por exemplo, ou a linguagem do gamer, né, para quando a gente está crescendo. Então ele começa a saber que, nossa, eu realmente uso isso, não é uma coisa distante de mim, eu posso usar, né? Então acho que isso faz o aluno querer realmente aprender mais, né, e absorver mais, porque ele se vê na situação. Exatamente. E quando você fala inglês, o mundo fica pequeno, abrem oportunidades, né? Seja na educação, na profissão, cultura, né? Viagens, pessoal mesmo, para você realizar os seus próprios sonhos pessoais. Pesquisa na internet, você vai fazer uma pesquisa, você pesquisa em inglês, você consegue localizar muito mais informações, mestrado, doutorado. Tem toda a parte cognitiva também, graças a Deus o inglês ainda é a língua comum, a língua universal. Sim. Eu lembro que quando eu tinha acho que uns 20 anos, 30, sei lá, a pessoa falava, né? Mas tem que aprender mandarim, né? Daqui a um tempo o mandarim vai ser a língua do futuro. Graças a Deus, ainda não chegou o inglês. Pois eu tentei fazer o mandarim, mas é difícil. Muito difícil. E o inglês realmente a gente percebe que ainda é a língua comum dos negócios, né? E para diversas situações, com o inglês você se torna globalizado, precisa, né? Com certeza, é isso aí. E falando um pouquinho dessa obra incrível que estará conosco na Bienal, e temos já o volume 2, esse é o Bilingual Schools, e temos também o Bilingual Education, que é a continuação. E aqui a gente reúne vários autores de diferentes especializações da área bilíngue, que atuam em colégios, que atuam como professores particulares, escolas de idiomas, né? Temos várias situações aqui e é muito legal. Fala um pouquinho do seu capítulo, um pouquinho dessa obra, dessa continuação, só um spoilerzinho, né? Já convidando vocês para estarem conosco na Bienal em setembro, agora de 2024. Estaremos ali com um stand maravilhoso, com várias experiências para os nossos autores e os nossos leitores. Então, fala um pouquinho dessa obra. Então tá, o Bilingual Schools, ele fala um pouco da jornada da educação bilíngue aqui no Brasil, né?
Então, ele conta através das histórias dos autores como que nasceu esse bilinguismo aqui no Brasil, como que foi, quais os problemas, não só contando a história, mas realmente falando um pouquinho de cada tema, né? Então a gente tem aqui a parte de gestão, a parte do maker, a parte... Não é só o pedagógico, Não é né? só pedagógico, legal. isso. E no meu capítulo eu falo muito da escrita dos materiais bilíngues. Eu proponho esse pensamento do que é um material didático, né? Saindo só, não, é um livro didático, não é só isso, é muito mais, até a sua sala de aula é o seu material didático. Se você fizer ela, montar ela de acordo, né? E eu falo um pouquinho sobre isso, falo um pouquinho da dificuldade que eu também passei lá atrás, de não encontrar materiais, dos materiais que a gente encontra está muito focado na língua, não no bilinguismo, não na educação bilíngue mesmo. Então eu passei um pouco sobre tudo isso, sobre toda a minha jornada, mas mostrando, né, o que é o material de educação bilíngue para os leitores. E sobrou espaço para o 2? Tem conhecimento ainda para falar? Sobrou. Tem, né, gente? A gente fala tem assim, que ter, né? Tem muita coisa tem sempre. O capítulo é só um pouquinho, né, de todo o conhecimento que a gente tem. começa a escrever o capítulo, daqui a pouco a gente quer escrever o livro inteiro, se deixar Verdade, a gente vai, às vezes né? pensa que o espaço é pequeno, na hora que percebe que tem tanto conhecimento ali acumulado, percebe que é pouco. E é bom porque a gente se valoriza, né? Percebe o tanto de conhecimento que a gente tem, realmente, tanto que a gente já estudou, isso é muito importante. Sim. Essa reflexão durante a escrita. Sim, acho que por isso que a gente viu essa necessidade de ter o livro 2, né? Que é o Bilingual Education. E o Bilingual Education ele é mais focado nos fundamentos e nas práticas. Então a gente já saiu um pouco dessa questão de história, né? Do bilinguismo e tudo, do pessoal, para realmente falar, olha, é assim, é assado, faz assim, faz assado. Da mesma forma, a gente saiu de dentro da sala de aula, a gente está na gestão também, a gente está na coordenação também, na criação. E no Bilingual Education eu já mudei um pouquinho, vou falar um pouquinho da gestão, da formação dos professores, da captação desses professores, porque é muito diferente, né, também. Sim. Isso, eu não estou falando do professor de idioma, sim do professor bilíngue, então eu vou explorar um pouquinho esse tema aí. Legal. Vai pensando aí na mensagem final. Pode deixar. E fica aqui o convite para vocês acessarem o nosso site editoraboc.com.br para adquirir essa obra aqui, ó, que ficou lindíssima, maravilhosa, com muito conteúdo importante para escolas bilíngues, que é o Bilingual Schools. E em breve teremos o lançamento do Bilingual Education. Acessem o site, na página de eventos, vocês conseguem acompanhar todos os nossos próximos lançamentos. Então, espero vocês, acompanhem e se você tiver um pouquinho de conhecimento para compartilhar, que eu tenho certeza que tem bastante, entre em contato conosco e venha brilhar com a gente, né, no próximo lançamento, dar autógrafo e transformar vidas, porque às vezes a gente se subestima. E cada história é única e as nossas histórias, elas são sempre inspiradoras e elas podem sim dar uma viradinha de chave na vida de alguém. Mensagem final, Vivi? Com certeza, eu acho que essa virada de chave acontece muito. Eu acho que continua acontecendo, eu tenho 15 anos de carreira, ainda acontece essas viradas assim sempre, que a gente vai tendo os insights, vai acontecendo coisas que a gente vai mudando. Então eu também convido vocês a lerem, né, o Bilingual Schools. Ele não precisa ser da área para ler, pode ser alguém que seja interessado, a linguagem dele é bem tranquila. Quem quer conhecer mais pode entrar em contato comigo. Instagram? Isso, meu Instagram é Viviane Nogueira, com H no final, é facinho de encontrar, pode entrar lá em contato comigo. Se tem desejo de ser um coautor, né, pode falar com a gente, pode falar com a Roberta também, desejo de saber mais sobre criação de material, gestão de professores, ou tudo que envolve esse mundo do bilíngue, pode entrar em contato. É isso aí, bora compartilhar conhecimento. Com certeza. E obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço também por vocês estarem aqui conosco. Eu sei que o tempinho de todo mundo é muito precioso, mas adquirir conhecimento é sempre muito válido para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, obrigada por vocês estarem conosco. Até o próximo BocCast e saúde! Saúde!